Olá, seja muito bem-vindo ao curso de liderança do Ministério do Adolescente da Divisão Sul-Americana. Nós estamos na fase 2 e nesse momento eu quero convidá-lo a fazer uma viagem comigo pela revolução digital que nós estamos enfrentando no nosso mundo hoje. O tema da palestra de hoje será a mídia do bem versus a mídia do mal. Você já reparou como nós hoje estamos completamente envolvidos pelo mundo digital? Você líder, você professor, faz parte do mesmo grupo que eu faço, que são aqueles que nasceram em um mundo onde ainda não estava totalmente envolvido pelo digital e que com o passar do tempo nós nos vimos inseridos nesse mundo digital. E hoje o nosso desafio se torna cada vez mais intenso, cada vez mais forte, cada vez mais específico. Nós precisamos falar a essa nova geração de nativos digitais. Portanto, aperte o seu cinto aí, vamos juntos fazer esta viagem e buscarmos ferramentas, buscarmos estratégias e ideias para que o nosso ensino para os adolescentes seja cada vez mais relevante. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia para começarmos o nosso estudo. Está o texto no Evangelho de Marcos, no capítulo 16 e o versículo 15. Você vê a referência do verso na tela. Vamos ler juntos este verso. Diz assim a Bíblia. E disse-lhes, quem está dizendo aqui é o próprio Jesus, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Há um outro verso também importante, está em Apocalipse, capítulo 14 e o versículo 6, nesse mesmo contexto. Apocalipse 14 trata das 3 mensagens angélicas. E essas 3 mensagens angélicas são mensagens que Deus envia ao seu povo nos últimos dias da história da humanidade. E aqui em Apocalipse 14, versículo 6, diz assim a Bíblia, palavras de João, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Isso significa que o nosso desafio é pregar o evangelho para o mundo inteiro. Diante disso, nós nos deparamos com uma sociedade cada vez mais tribalizada, como dizem alguns. Há nichos específicos de pessoas com pensamentos diferentes, com influências diferentes, e aqueles que ensinam, e aqueles que pregam, e aqueles que têm a responsabilidade de conduzir, principalmente adolescentes, no conhecimento dessa verdade, é imprescindível entendermos um pouquinho melhor como as pessoas, como os adolescentes estão pensando nos nossos dias. Há uma frase que eu gosto bastante, escrita por John Stott. A frase diz assim, os melhores pregadores. Bom, você pode colocar aqui, de vez de pregador, os melhores professores, os melhores instrutores, são diligentes. São pessoas que conhecem as pessoas do seu bairro, conhecem a congregação e que compreendem o cenário humano com toda a sua dor, prazeres, glória e tragédia. Isto significa que nós precisamos conhecer exatamente como as pessoas estão vivendo, quais são as influências que elas recebem, porque isso vai fazer com que nós nos tornemos professores mais eficientes, professores mais eficazes. Cada geração defronta-se com um problema, diz o autor dessa citação, que é falar de maneira comunicativa no tempo no qual vive. Ele continua dizendo, é problema que não pode resolver sem uma compreensão da situação existencial em constante mudança com que se defronta. Para que consigamos comunicar a fé cristã de modo eficiente, portanto, temos que conhecer e entender as formas de pensamento da nossa geração. É por isso que esse treinamento está sendo levado até você, para conhecermos um pouquinho mais o pensamento da nossa geração. Há uma foto que eu gosto bastante. Esta foto está aí na sua tela, mostra como o mundo hoje está dividido e dividido pela comunicação. De um lado, você encontra aqueles que são os nativos digitais. São aqueles que nasceram em um mundo online. Eles não sabem o que é a vida sem internet. Eles não sabem o que é um mundo sem smartphone, sem tablets. Do outro lado, você tem aqueles que nasceram em um mundo onde essas coisas não existiam.
e que em um determinado momento passaram a conhecer, descobriram essas ferramentas e como essas ferramentas podem nos ajudar a sermos mais relevantes naquilo que fazemos. Nesse mundo dividido pela comunicação entre os nativos digitais e os imigrantes digitais, existem formas de pensamento completamente diferentes. Eu tenho em casa 2 filhas. Uma tem 10 anos e outra tem 8 anos. As minhas 2 filhas são legitimamente nativas digitais. Se você tiver um problema com o seu smartphone ou com o seu tablet e uma delas estiver por perto, pode entregar na mão delas e pedir a elas o que é que você precisa ser resolvido, que elas vão resolver. E o mais interessante é que elas resolvem esses problemas sem nunca terem feito nenhum curso. Sem eu nunca ter ensinado nada para elas. Sem eu nunca ter parado para dizer como é que se faziam configurações desses equipamentos. Elas aprenderam, porque para esses nativos digitais tudo é muito intuitivo. Eles têm uma certa intuição e as coisas acontecem de forma muito natural. Alguns dias atrás eu fui na casa de um amigo. Estávamos conversando na sala da casa dele e na mesa de centro tinha uma revista. E a revista estava com a contracapa virada para cima e na contracapa tinha foto de um tablet e na tela do tablet estava a propaganda. Conversava com ele quando o seu filho de 1 ano e meio entrou na sala. Eu de um lado, meu amigo do outro lado, conversando, a mesa aqui, a revista, e eu vi o garotinho entrando na sala e indo em direção à revista. Ele pegou a revista e viu a foto do tablet na contracapa e ele pegou assim com o seu dedinho e começou a fazer assim, na capa da revista. E sabe o que aconteceu? Nada. Porque é uma revista. Mas na cabecinha daquele garoto, um tablet tem que ter interação, tem que ter troca de imagens, tem que ter movimento. Como com o dedo dele ele não conseguia movimentar, para ele, na cabecinha dele, não servia. Ele pegou a revista e jogou no chão. E depois eu falei para meu amigo, falei, você percebeu o que aconteceu aqui? E ele falou assim, não percebi. E aí eu contei para ele. Eu falei, seu filho entrou e ele tentou mudar a imagem da capa, entre aspas, do tablet, mas não mudava. Então, para ele aquilo não servia, porque não havia mudança, não havia tecnologia. Aquele garoto é um garoto nativo digital. Por mais que tentemos blindar ou bloquear nossas crianças e adolescentes desse mundo, não tem jeito. Eles estão submersos nisso, eles estão envolvidos nisso. Portanto, conhecê-los se torna parte importante. Abraham Maslow fez uma pirâmide, chamada pirâmide de Maslow. E nessa pirâmide ele coloca quais são as bases, quais são as coisas mais importantes para o ser humano. Ele começa com as coisas que têm a ver com a fisiologia, com a sobrevivência humana, como sendo a base dessa pirâmide. Esta é a parte mais importante, que é ar, comida, abrigo, alimento. Depois ele coloca segurança, que seria a segunda coisa mais importante. Depois amor, relacionamento, autoestima, autorrealização. Mas para os nossos dias, algumas pessoas acrescentaram uma outra base à pirâmide de Maslow. Não é mais a fisiologia, porque para alguns mais importante do que água, ar, comida, tornou-se o Wi-Fi, as redes sociais. Se um dia você for receber um adolescente na sua casa, ele não está muito preocupado com a comida, ele não está muito preocupado onde você mora, mas a pergunta que ele vai lhe fazer é, qual é a senha do Wi-Fi? Porque parece que estar conectado é algo imprescindível, é importantíssimo. Conhecer o Wi-Fi, então, é parte importante e fundamental. Um dos sinais que deixam os adolescentes preocupados hoje é sem serviço. Ou aquela rodinha de processamento, porque ainda o serviço não está disponível. Para isso, alguns então colocam até uma outra base antes do Wi-Fi, que é a bateria, nessa mesma pirâmide de Maslow. Ou seja, vão se acrescentando elementos que têm a ver com a revolução digital, como se eles tivessem se tornado mais importantes do que aquilo que nós somos. Para algumas pessoas, estar sem o equipamento digital é como sair de casa sem alguma peça de roupa, faltando alguma coisa. Parte daquilo que você é, porque você não pode passar um dia desconectado. Ora, vejam, nós somos imigrantes digitais. Isso já se tornou parte da nossa cultura.
Agora pense o impacto disso naqueles que já nasceram nesse mundo, que já cresceram com o digital. Eles não sabem viver sem essas coisas, porque isso faz parte daquilo que eles são. Por isso, dentro dessa revolução digital, nós precisamos abrir a nossa mente, porque existe a mídia do bem e existe a mídia do mal. Existe o uso consciente das ferramentas digitais e existe o uso perigoso das redes sociais. Isso pode parecer óbvio que eu estou falando, isso pode parecer algo tão comum e banal, mas é parte importantíssima da nossa função como professor, como instrutor, como guia de adolescentes, ajudá-los a entender e compreender, porque os filtros que nós temos, eles não têm. As ferramentas que nós possuímos de caráter e de moral, eles não têm. Muitos sabem até onde pode ir e onde não podem ir, em que sites podem entrar, em que sites não podem entrar, mas essa não é a realidade dos adolescentes, que estão ainda com a formação sua moral em processo. Avançando um pouquinho mais nesta revolução digital, quero compartilhar com vocês algumas informações importantes que têm a ver com a mudança de valores que o mundo digital está colocando para a sociedade em si. Vejam que interessante. Em 2013, a American Airlines e a US Airways confirmaram a criação da maior empresa aérea do mundo. Elas se fundiram, formando uma única só empresa. Essas duas empresas, American Airlines e US Airways, elas obtiveram, na época da fusão, em 2013, no final de 2013, um valor de mercado de 11 bilhões de dólares e que possui 942 aeronaves que voam para 172 localidades com quase 40 mil funcionários. Isso é uma gigante, uma grande empresa. E o que tem de interessante nisso aqui? Vejam, alguns meses depois dessas duas empresas formarem a maior empresa aérea do mundo, com maior quantidade de voos do mundo, um aplicativo que você tem no seu smartphone foi vendido. O WhatsApp, comprado pelo Facebook. E o que chama mais atenção é que esse aplicativo foi comprado por 16 bilhões de dólares. Isso significa que uma empresa aérea com mais de 900 aviões nos ares, com 40 mil funcionários, vale menos que um aplicativo que você tem no seu celular. Esta é a revolução do mundo digital. Esta é a revolução que atingiu a nossa vida e que atinge a nossa sociedade. Um aplicativo onde 55 pessoas trabalhavam no escritório valia mais do que uma empresa aérea. Revolução que muda os valores e a forma como estamos entendendo e compreendendo a vida. Adolescentes que criam aplicativos diferentes, por exemplo, tornam-se milionários do dia para a noite. Isso encanta essa geração de nativos digitais. Isso faz parte da cultura e daquilo que eles são, porque há uma revolução também no aspecto da informação. Tenho duas fotos aqui que são emblemáticas e são interessantes. Elas têm 8 anos de diferença uma para outra. Foi tirada no mesmo lugar. Os eventos são eventos que tinham a ver, por exemplo, com a vida do Papa. Tirando o evento de lado, eu quero que você se concentre na mudança que existe entre essas duas fotos. Em 2005, quando foi anunciado o falecimento do Papa João Paulo II, havia uma multidão de pessoas e você pode contar aí 2 celulares nessas fotos. 8 anos depois, quando houve o anúncio de um novo Papa, você olha para o mesmo lugar e percebe que as pessoas estão todas com as suas plataformas digitais fazendo a sua cobertura do evento. Fotos, imagens, é aquilo que hoje nós somos, é aquilo que faz parte da nossa vida, porque essa revolução digital faz com que o volume de informações seja um volume absurdo. Por exemplo, todos os dias mais de 3.000 novos livros são publicados. É um número grandioso. Mais de 1 bilhão de tweets são enviados por semana no Twitter. Isso significa que uma semana tem 604.800 segundos, apenas para a gente fazer a conta daquele 1 bilhão de tweets. Representando então que a cada segundo no Twitter são postados 1.655 tweets. Em outras palavras, é impossível você acompanhar o volume de informações que são geradas por pessoas em todos os lugares do mundo.
O Facebook hoje tem mais de 100 bilhões de fotos postadas. Um outro aplicativo chamado Instagram tem mais de 200 milhões de usuários, com 60 milhões de fotos postadas todos os dias, que geram 1.500 comentários por segundo. Este é o mundo que os nativos digitais estão convivendo e que estão aprendendo dele. Outro dado interessante, a cada segundo, 1 hora de vídeo é publicada no YouTube. O volume de informação é imenso. Você pode aprender qualquer coisa no YouTube. Basta você querer, basta você acessar. Algum tempo atrás, um amigo me fez um desafio de aprender a arrumar um cubo mágico. Aquele cubo que tem 6 lados com cores diferentes e você precisa colocar as peças nos seus lugares. E eu aceitei o desafio e consegui fazê-lo. Foi o filho dele, na verdade, que me deu o desafio. Onde eu aprendi? No YouTube. Coloquei lá como arrumar um cubo mágico, como montar o cubo mágico. E com uma série de movimentos, sozinho eu aprendi. É um mundo de informações e de acesso a qualquer dado rapidamente. Outros aplicativos começam a fazer parte agora, como, por exemplo, o Snapchat, que mostram um pouquinho de que esse volume de informações, eles são importantes e necessários para essa nova geração, mas eles não querem ter que armazenar ou guardar tudo isso. Eles querem ler, consumir aquilo e depois o melhor é que se apague, é que se perca, dando assim uma instabilidade à permanência das informações e apenas o consumo imediato daquilo que é gerado e é produzido. Ou aqueles aplicativos, acessórios agora que são vestidos, é você vestir a tecnologia, como no caso o Google Glass, que lhe coloca em contato com o mundo digital diante dos seus olhos, sem que as pessoas percebam o que está acontecendo, o que está passando com você. O CEO do Google, Eric Schmidt, escreveu em 2013, a cada 3 dias se gera mais conteúdo do que desde o começo da humanidade até 2003. E por que isso? Porque no passado, poucas pessoas geravam conteúdo e a maioria consumia. Nos nossos dias, todo mundo está gerando conteúdo e todo mundo está consumindo. Portanto, houve uma multiplicação dos conteúdos criados, dos conteúdos que se posteiam nas internet para que as pessoas tenham acesso e vejam. Já falamos em Big Data. As pessoas conseguem ter informações específicas através do cruzamento de informações que as pessoas colocam nas redes sociais. É um mundo diferente, é um mundo novo que abre diante dos nossos olhos. As mídias sociais criaram uma revolução no estilo de vida. Exatamente. Nós já não somos mais como éramos, porque através dessas mídias sociais a nossa vida foi mudando e muitos nem perceberam que ela mudou. Um exemplo é como nós influenciamos, como as mídias sociais mudaram a nossa vida. Como eu disse a vocês, nós estamos numa era onde as pessoas produzem informação. Mas, mais importante do que a informação, nós precisamos sair da informação e ir para a inovação. Porque com um volume assustador de materiais sendo produzidos, torna-se muito mais difícil você se destacar. Para você aparecer nessa multidão de informações, é preciso ser relevante, é preciso ser diferente. É preciso apresentar alguns aspectos que os outros não apresentaram para que você consiga aparecer. Porque senão, fatalmente, você será apenas mais um conteúdo no meio de muitos. Um desses exemplos, por exemplo, é o YouTube. Existem pessoas que no passado entraram no YouTube para serem conhecidos do grande público, para que talvez uma grande emissora de televisão conhecesse e contratasse. Mas sabe o que aconteceu? Essas pessoas cresceram tanto no YouTube que hoje já não têm interesse em ir para nenhuma emissora de televisão tradicional e normal, comum, porque para eles é melhor ficar na internet. Dessa nova geração. Por que ficar na internet é melhor? Para os nativos digitais, não faz sentido você ter que esperar até as 8h30 da noite para assistir um noticiário. Você vê a notícia, você lê a notícia, a hora que você quiser. Por que eu tenho que esperar até a hora que a emissora quer me dar aquela informação? Eu assisto a hora que eu quiser. Eu não tenho tempo, eu não tenho aquela hora, eu não estou disponível naquele momento. O conteúdo fica no mundo digital para que eu tenha acesso a ele no momento que eu mais queira. Isso é diferente para nós.
imigrantes digitais? Porque nós aprendemos a esperar, aprendemos a aguardar um momento para assistir um filme. Para esses nativos digitais, não. Eles vêm a hora que eles quiserem, no momento que eles quiserem, do jeito que eles quiserem. É uma revolução que impactou o estilo de vida, como pensam, a cultura do nosso tempo. Inovar, lembre-se, para esses indivíduos nativos digitais, significa experimentar mais e planejar menos. Parece tão contraditório daquilo que nós aprendemos. Primeiro você planeja, depois você faz. Para eles, não. Primeiro, faça. Depois você para planejar. Depois você para pensar um pouquinho em como você pode fazer, de que jeito você poderia fazer, porque a prática lhe ensina muito mais do que o planejamento. Entre na piscina e depois você aprende a nadar. É mais ou menos isso o que essa geração está fazendo nos nossos dias. Outra coisa, as mídias sociais também mexeram na forma como nós aprendemos as coisas, porque a informação está disponível para todo mundo. O professor não é mais aquele que detém a informação e o aluno não sabe a informação e vai receber do professor. Todos têm informações o tempo todo. O professor agora se torna um condutor, aquele que vai ajudar os seus alunos em duas coisas. Primeiro, onde encontrar a informação. E segundo, como trabalhar com essa informação, como utilizar essa informação. Marca de uma revolução. Marca de uma nova vida. Há uma outra coisa que me chamou a atenção esses dias, numa matéria que foi publicada pela Veja Digital, e diz assim, pesquisa comprova que crianças de até 1 ano sabem usar o iPad. Agora, olha o que diz o subtítulo. Enquanto alguns adultos têm dificuldades com a tecnologia, os pequenos são especialistas e aprendem rápido. Porque o desenvolvimento cerebral dos nativos digitais tornou-se diferentes. Áreas do cérebro foram desenvolvidas por causa desse mundo que eles nasceram, desse mundo que eles cresceram, por causa da carga que eles recebem, mesmo sendo muito pequenos. Então aprendemos diferente. Não só aprendemos diferente, mas trabalhamos de maneira diferente. As pessoas hoje trabalham com redes sociais. Há empresas que dedicam tempo, que dedicam profissionais, que dedicam pessoas para estudarem os movimentos das redes sociais e fazerem-se presentes lá, para que o grande público tenha conhecimento daquilo que eles estão fazendo. Há também uma revolução do tempo gasto, como nós estamos investindo o nosso tempo. Dados do Facebook dizem que as pessoas gastam 700 bilhões de minutos por mês no Facebook. Apenas para você fazer uma conta, cada dia tem 1.140 minutos. Se você fizer uma conta de 700 bilhões, você vai ver quanto tempo a humanidade hoje está investindo em redes sociais. A revista Veja, recentemente, publicou uma matéria interessante, nessa revista que você vê a capa aí, do dia 22 de julho de 2015. Uma das matérias da revista falam sobre os robôs. Esses robôs que são alimentados por algoritmos começam a fazer trabalhos que antes eram trabalhos especificamente de seres humanos. Nessa matéria, a revista Veja apresenta vários textos. E nesses textos, ela pede para que o leitor faça uma enquete. Ele pode selecionar, dizendo que o texto que ele acabou de ler foi um texto produzido por uma pessoa, por um ser humano, ou foi um texto produzido por uma máquina, por um computador. Como assim? É isso mesmo que eu estou lhe dizendo. Uma máquina pode escrever um texto todo. Ela pega a informação da internet sem que ninguém peça e ela compõe um texto. Aqui eu trouxe exemplos de textos. Olha aqui, um deles. Esse texto aqui, que a revista Veja apresentou, foi um texto escrito por uma máquina. Na última terça-feira, a Apple divulgou um lucro líquido de 18,02 bilhões de dólares no primeiro trimestre. Os resultados superaram as expectativas dos analistas de Wall Street. A fabricante de iPhones, iPads e outros produtos registrou um faturamento de 74,6 bilhões de dólares no período, superior às previsões do mercado. O esperado pelos analistas era que a receita fosse de 67,38 bilhões. Uma máquina fez esse texto, todinho. Como é que ela compôs esse texto? Com informações que ela tirou da rede. Ela detectou a informação do lucro da Apple divulgado, as previsões do mercado, o que ela faz, o que ela fez, e ela compôs esse texto. Não foi um texto feito por um ser humano, mas um texto feito por uma máquina. Outro exemplo está aqui, ó.
é a que se sente ante essas coisas, que conservando outras guardadas, ameaçam mais com disparar do que com a coisa que disparam. Uma máquina compôs esse texto. Uma máquina compôs uma frase. Talvez estejamos mais próximos daquela realidade entre uma vida entre seres humanos e máquinas do que você imaginava. Outro ponto, como nós nos divertimos. Há pessoas que gastam boa parte do seu tempo com a tecnologia, uma tecnologia que recria a nossa realidade. Outro ponto, nós estamos diante de uma geração gamificada, uma geração que está vivendo e que gosta de games. Boa parte dos aplicativos que eles têm nos celulares ou nos seus tablets são aplicativos de jogos. Você conhece esse país aqui? Olha para ele, olha para esse mapa. Já ouviu falar? Esse é um país que não existe no mundo real, mas esse é um país que existe num jogo chamado World of Warcraft. Chama-se Azeroth. Este jogo é um jogo multiplayer online que tem hoje mais de 10 milhões de usuários que pagam $15 por mês para jogarem. Deu para fazer uma continha rápida? $15, 10 milhões de pessoas. Qual é o lucro líquido desse jogo? É algo grandioso, mas que faz parte da geração da qual eu e você temos o desafio de influenciar e impactar com as verdades do Evangelho, a mídia do bem e a mídia do mal. O que vamos fazer como igreja? O que vamos fazer como professores? O que vamos fazer como instrutores de adolescentes? Vamos nos isentar e nos ausentar de tudo isso? E achar que tá bom assim? E achar que nós podemos levantar as nossas vozes com argumentos contrários a essa digitalização dos nativos, achando que assim nós conseguiremos protegê-los? Eu tenho certeza que não. O que nós precisamos é conhecer as ferramentas e saber que essas mídias em si, elas são neutras. O uso que se faz delas pode ser positivo ou pode ser negativo. O que precisamos é conhecer cada uma delas, entendê-las e ajudar aqueles que estão sob a nossa supervisão, aqueles que estão sob a nossa responsabilidade a andarem pelo caminho seguro e correto, usando essas mídias para o bem. Outra forma que as mídias sociais e a revolução digital nos mudou é como nós estamos criando as coisas. Eu já disse a vocês que o povo, no passado, que era apenas consumidor de conteúdo, agora se tornou gerador de conteúdo. Alguns chamam até de prosumer, que é produtor e consumidor juntos. E eles formam, então, agora esse novo padrão, esse novo perfil no universo comunicacional. A revolução digital também mudou a forma como as pessoas descobrem as coisas, como estamos entendendo melhor as coisas ao nosso redor. Por exemplo, um dos aplicativos que tem feito grande revolução é o Waze. Este aplicativo é responsável pela diminuição acentuada do mercado de GPS, por exemplo, porque o Waze faz um serviço que o GPS não faz. Ele recalcula a rota enquanto você está em movimento. Se um acidente é detectado no seu percurso, internautas que usam o aplicativo avisam do acidente, falam que está o trânsito travado e o aplicativo, sem perguntar para você, aquilo que alguns chamam até de efemeridade, recalcula a sua rota, tira você daquele trânsito até que você chegue ao seu ponto de destino da melhor forma e o mais rápido possível. Parte da revolução, que nós conhecemos um mundo sem isso e os nativos digitais não conhecem um mundo sem isso. Outras plataformas começam agora a questionar valores antigos de mercado, como por exemplo o Uber, que coloca em xeque o serviço dos táxis, por exemplo. Você pode chamar alguém, pagar por uma carona bem mais barato, de forma mais acessível, mais rápida, mais simples e com segurança que muitas vezes as pessoas encontram ao saírem nas ruas e ficarem procurando um táxi, que também já tem aplicativos para você chamar táxi. Mas as coisas vão mudando, o serviço digital vai chegando a cada um de nós. Outro ponto, como nós reclamamos. Como se reclama? Muitos já não ligam mais para o serviço de atendimento ao consumidor das empresas, mas eles vão para a internet. Existem diferentes sites que oferecem um serviço de reclamações e que fazem contato com as empresas e que o nome das empresas ficam lá e elas têm interesse em rapidamente resolver o problema para que o seu nome não fique exposto.
Esta revolução leva também jovens a saírem às ruas para protestarem por formas diferentes de governo, protestarem por melhorias na qualidade de vida. Há um livro chamado Tweets and the Streets. E aqui o autor, Paulo Gerbaldo, escreve como as mídias sociais estão afetando o ativismo contemporâneo. Ele faz uma análise de diferentes movimentos e talvez você se recorde, em dezembro de 2010 até abril de 2011, quando aconteceu a Primavera Árabe, que começou com um jovem chamado Muhammad Bouazizi, que ele ateou fogo no seu próprio corpo, protestando na Tunísia por melhores condições de vida. O seu movimento gerou com que outras pessoas também se engajassem nessa luta. O movimento foi crescendo e alguns resultados aconteceram. Em janeiro de 2011, o presidente da Tunísia, Zine El Abidine Ben Ali, saiu. Ele estava no cargo desde 1987. No Egito, que também os jovens foram às ruas para protestar, inspirados por aquilo que aconteceu na Tunísia, o presidente Hosni Mubarak renunciou no dia 11 de fevereiro. Ele estava 30 anos no cargo. O movimento continuou para outros lugares, foi para a Líbia e lá o presidente Muammar al-Gaddafi fugiu e foi morto com um tiro na cabeça, depois do movimento dos jovens. No Iêmen, Ali Abdullah Saleh, que estava no governo há 35 anos, assinou um documento e deixou o poder. Assim aconteceram essas revoluções. Depois, outras mais vieram, como por exemplo na Espanha, em fevereiro de 2012, no Brasil, em junho de 2013, em março de 2015 e agora uma nova manifestação marcada para o mês de agosto, que deram início, essas manifestações, aos chamados rolezinhos, onde jovens da periferia começaram a entrar nos shoppings dos centros das cidades para fazer os seus movimentos sociais, diferente desse movimento das ruas, mas também um movimento que começou nas redes sociais. Venezuela e Ucrânia, que tiveram movimentos no janeiro e fevereiro de 2014 de forma simultânea. Ou seja, usa-se as redes sociais para promover o ativismo. E às vezes eu paro para pensar, o que nós poderíamos fazer se inspirássemos esse mesmo ativismo que esses jovens estão encontrando nas redes sociais para protestarem contra o governo, protestarem contra qualquer outra situação da localidade ou política, usássemos para que jovens saíssem às ruas para proclamar o Evangelho, para proclamar quem é Jesus e o que Ele está fazendo. Essa é a mídia do bem, essa é a mídia positiva, essa é a mídia que influencia. Nós não podemos hoje pensar em pregar o Evangelho a todo mundo sem o uso das mídias sociais, sem o uso das redes sociais, sem usar estas redes para o bem. Nós mudamos a forma como nós festejamos, comemoramos, como celebramos. As pessoas fazem aniversário e colocam no Facebook que fazem aniversário para receberem as felicitações das pessoas. Como nós influenciamos as pessoas. Há indivíduos que hoje são influentes na cabeça dos adolescentes e jovens e que estão basicamente nas redes sociais. Iberê Tenório, Irmãos Piologo, Felipe Neto, Kéfera, Lucas Rangel, Whindersson Nunes, são nomes que talvez você não conheça. Mas se você perguntar para os adolescentes da classe que você ensina, eles vão conhecer. Eles sabem quem são. Fazem parte do universo deles. São pessoas que estão sendo influenciadas por esses indivíduos, pelos grandes canais do YouTube, como Porta dos Fundos, Parafernália, Galo Frito, 5 Minutos. É desses autores, dessas pessoas, desses canais, que muitos deles estão absorvendo informações. E nós precisamos ser um contraponto a tudo isso e apresentar Jesus como a saída e a solução para todos os problemas da vida deles. Algumas mega tendências fazem parte do nosso futuro. Por exemplo, a internet mobile. Cada vez mais, os nativos digitais usarão a internet nos seus smartphones. Não é necessário mais sentar num computador parado. A internet está em todo lugar. A internet tornou-se ubíqua. Você tem acesso a ela em qualquer ponto, de qualquer jeito. Outras coisas são interessantes para a gente pensar. Ser inovador nos nossos dias é fazer diferente aquilo que os outros fazem igual. Inovar na área do ensino do adolescente é fazer diferente, é buscar formas diferentes. Nós estamos nesse tempo de efemeridade, onde tudo passa muito rápido, onde os valores passam muito rápido. Nós precisamos acelerar a nossa entrada nesse mundo digital e sair rápido, quando seja necessário sair. São entradas e saídas específicas. Outro ponto que quero compartilhar com vocês. Nós estamos num mundo multiplataformas. Os adolescentes são multiplataformas. Eles podem assistir televisão, conversar no telefone e dar atenção para alguém que está perto deles. Essa multiplataforma não é apenas no mundo digital, mas também na forma como eles estão vivendo.
o mundo de comunicação tem criado outros nichos, novos nichos. Portanto, é imprescindível que nós entendamos desta particularidade que encantou e que faz parte do mundo dos adolescentes. Há também uma outra coisa, uma observação. Com toda esta carga, o que nós já percebemos é que alguns adolescentes já começam a ficar cansados de tanta informação. É um mundo com uma sobrecarga exaustiva e alguns se cansam. E é aí que nós precisamos apresentar Jesus como aquele que pode dar alívio, porque ele diz assim: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Este mundo que lhe coloca no conectado e no digital o tempo todo lhe sobrecarrega, mas Jesus pode te dar alívio nesses momentos mais difíceis. Esse tempo real e sobrecarga de informações faz com que aplicativos surjam no mercado como Periscope, Meerkat, onde as transmissões são feitas em todo o tempo. As pessoas estão em qualquer lugar e entram na transmissão. Outra coisa, estamos também em um tempo onde existe uma certa tensão. A tensão gera atenção. Esta atenção que as pessoas tanto procuram, muitas delas buscam criando essa tensionalidade. Figuras que são controvertidas, figuras que são polêmicas, são aquelas que nos nossos dias acabam ganhando maior projeção. Agora, o que eu entendo que nós precisamos fazer e ajudar os adolescentes a fazerem? Primeiro ponto, consagrar as mídias sociais para o evangelismo. É entregar o Facebook para Jesus, é entregar o Twitter para Cristo. Usar as suas ferramentas sociais para influenciar, para ajudar, para inspirar e não apenas para protestar ou informar. As mídias sociais são uma ferramenta poderosa que nós temos para ajudar as pessoas a entenderem quem é Jesus, o que ele representa e o que significa a sua vida e a sua morte. Consagrar as mídias sociais tem sido algo fundamental. Algumas vezes em encontros de adolescentes e jovens eu tenho feito esse apelo. Aqueles que querem usar as suas redes sociais para pregar o evangelho, que venham à frente, que eu quero orar por eles. E eu tenho ficado surpreso com a quantidade de jovens que vêm à frente, atendendo a esse chamado de entregar suas redes sociais para o evangelismo. É colocar Jesus naquilo que nós fazemos. E para concluir, eu quero deixar um pensamento de Ellen White. Um pensamento que está no livro Fundamentos da Educação Cristã, na página 409. Vai aparecer aí na sua tela. Diz assim Ellen White: as invenções da mente humana parecem proceder da humanidade, mas Deus está atrás de tudo isso. Ele fez com que fossem inventados os rápidos meios de comunicação para o grande dia de sua preparação. Isso significa que, por trás de todo esse avanço tecnológico, por trás de todo esse avanço comunicacional, está Deus conduzindo todas as coisas. E está Deus direcionando para que, através desses meios, consigamos chegar a outras pessoas, a tribos, a nações, a línguas e povos, como lemos no começo desse seminário, que é o nosso objetivo, que é o nosso ideal. Conhecendo as redes sociais, conhecendo os meios e a influência que ela faz na vida das pessoas, nós precisamos usá-las para o bem. Entender que há perigos, entender que há ferramentas que são perigosas, mas existem também ferramentas que podem ser usadas de maneira positiva para que mais pessoas conheçam, para que mais pessoas entendam de Jesus, do seu amor e da sua salvação. Que Deus lhe abençoe na sua missão de ser um instrutor para adolescentes, conhecendo as ferramentas, aplicando os meios, consagrando-as ao Senhor e assim influenciando pessoas para viverem com Jesus, não só nessa vida, mas viverem para sempre. Que Deus esteja contigo hoje e sempre. Amém.